Beleza, gente? Vamos resolver alguns exercícios aqui sobre condicionais. Primeiro que a gente vai resolver é o 1035, depois a gente vai resolver o 1037 e depois o 1036. Apesar de vir em ordem aqui antes, ele tem um fatorzinho que eu queria falar. E aí, se vocês tentarem resolver agora, é bem capaz de vocês terem um probleminha meio chato. Então, vamos fazer primeiro o 1035, teste de seleção 1. Leia 4 valores inteiros A, B, C e D. A seguir, se B for maior do que C e se D for maior do que A, e a soma de C com D for maior que a soma de A e B, e se C e D ambos forem positivos, e se a variável A for par, escrever a mensagem de valores aceitos. Se não, escrever valores não aceitos. Entrada: 4 números inteiros A, B, C e D. Saída: mostre respectivamente a mensagem após a validação dos valores. Então, basicamente, ele está nos dando aqui uma condição para fazer essa validação. E ele vai querer que se coloque valores aceitos, se essa condição for verdadeira. E se não for verdadeira, que coloque valores... Quer dizer, que se for verdadeira, coloque valores aceitos. Se não for verdadeira, coloque valores não aceitos. Então, como essa é uma condição bem grande, eu vou colocar aqui, determinar a condição, só para a gente copiar aqui para facilitar quando a gente for fazer. Primeira coisa, eu vou precisar declarar 4 variáveis aqui do tipo long, A, B, C e D. E vou precisar ler elas. Scanf. Para ler um long porcento ali, então aqui porcento ali, porcento ali, porcento ali e porcento ali. Vou colocar aqui as variáveis. Pronto, então aqui eu já vou conseguir ler esses carinhas. E agora a condição que eu tinha colocado lá. Vamos colocar ele aqui como um comentário. Beleza. Então, parece que eu deixei... Pronto, não, tá certo. Esse E aqui que foi a mais. Então vamos lá, vamos começar por esse aqui. B for maior que C. Então vamos transformar isso aqui em uma expressão em C. B for maior do que C. E aqui, como é que a gente expressa o I em C? Com 2S comercial. Se D for maior do que A. Então vamos lá. Então, D maior que A. E aqui, e a soma, I mais um I, então a gente vai colocar aqui 2S comercial. A soma de C com D for maior que a soma de A e B. C mais D maior que A mais B. Mais um I. Se C e D ambos forem positivos. Então o número é positivo se for maior que zero. Então C maior que zero. E D maior que zero. E se a variável A for par? A gente já tinha feito aquele exercício para verificar se o número é par. Você faz o número, operador de resto, 2 igual a zero. Ou seja, se o resto da divisão dele por 2 for zero, significa que ele é, então, par. Então essa é a condição que eu tenho que colocar. Eu só vou copiar ela aqui. If tudo isso aqui for verdade,
vou ter que colocar valores aceitos. Coloco caractere de fim de linha. Se não, ou seja, else, eu vou colocar valores não aceitos. Beleza? Deixa eu só ver aqui o formato, se está correto. Valores não aceitos, valores aceitos. Beleza, vamos testar? O primeiro caso é 5, 6, 7, 8 e vai dar valores não aceitos. Vamos lá, 5, 6, 7, 8, valores não aceitos. O segundo caso é 2, 3, 2, 6, valores aceitos. 2, 3, 2, 6, valores aceitos. Então acho que já é o bastante para a gente enviar. Beleza? Deu certo. Vamos agora resolver o 37, intervalo. Você deve fazer um programa que leia um valor qualquer e apresente uma mensagem dizendo em qual dos seguintes intervalos 0,25, 23,50, 50,75 e 75,100 este valor se encontra. Obviamente, se o valor não estiver em nenhum desses intervalos, deverá ser impressa a mensagem fora do intervalo. O símbolo de parêntese, abrindo parêntese, representa maior que. Por exemplo, quando eu faço abre colchetes 0,25 fecha colchetes, indica valores entre 0 e 25, inclusive eles. E se eu colocar abre parênteses 25,50 fecha colchetes, indica valores maiores que 25. Exemplo, 25.00001 até o valor 50, 0000000. Entrada. O arquivo de entrada contém um número com ponto flutuante qualquer. Saída. Saída deve ser uma mensagem conforme o exemplo abaixo. Então, intervalo e aí qual o intervalo. Beleza. Vamos pegar aqui alguns detalhes. Primeiro a gente vai tratar da entrada. O arquivo de entrada contém um número com um ponto flutuante qualquer. Então vamos fazer aqui, se preparar para receber um ponto flutuante qualquer. A gente vai colocar ele double e aqui vai ser o nosso número, vamos chamar ele de n. E aqui a gente vai ler scanf %lf é n. Beleza? Então aqui eu vou ter esses intervalos. Tranquilo. Pronto. Então agora o que a gente vai ter que fazer é transformar cada um desses num if. Então esse aqui vai se tornar if. Como aqui é colchetes fechado, isso significa que a gente vai fazer o seguinte teste. N maior ou igual a 0. Então, porque tanto vai contemplar números que estejam maior do que o início desse intervalo, quanto se for o próprio 0. E aqui, vamos separar isso entre parênteses. E aqui n menor ou igual ao 25, porque aqui também é o colchetes. Então significa que vai pegar esse intervalo maior que 0, maior ou igual a 0 e menor ou igual a 25. Então se for assim, ele está no primeiro intervalo. E a gente pode fazer assim, printf
intervalo. Aqui. Pronto. Então vamos lá. Esse intervalo que a gente colocou é de 0 até 25. Caractere de fim de linha. E pronto. A gente pode copiar essa mesma estrutura para cá. A gente só vai mudar agora esse cara que a gente está trabalhando. Aqui, como é parênteses, então não vai ser maior ou igual, vai ser só maior. E aqui a gente ajusta para 25 e aqui ajusta para 50. E aqui vai ajustar para o intervalo 6. Pronto, então aqui a gente está testando números maiores que 25 e menor ou igual a 50, certo? Aí a gente com essa pode copiar essa estrutura aqui para usar embaixo também. E aqui o intervalo vai ser esse, maior que 50 e menor ou igual a 75. Então, maior que 50 e menor ou igual a 75. E agora, para finalizar, a gente vai colocar o último intervalo, que vai ser maior que 75 e menor ou igual a 100. Pronto. Agora o que eu preciso fazer é o seguinte. Ele pode não pertencer a nenhum intervalo, certo? Existem duas formas de eu fazer isso. Testar se ele é menor que 0, porque aí ele estaria fora desse primeiro intervalo, ou se ele é maior que 100, que ele também estaria fora desse intervalo. Outra opção era interligar esses caras com else, e no último else ele não pertenceria a nenhum intervalo. Por quê? Porque ele faria a verificação. Esse cara pertence a esse intervalo? Não. Então, continue aqui. Esse cara pertence a esse intervalo? Não. Então, continue aqui. Esse cara pertence a esse intervalo? Não. Então, continue aqui. Se eu fizer essa interligação, agora no último else, ele com certeza não pertence a nenhuma das classes de cima. Então, eu posso tranquilamente colocar aqui printf e colocar aqui fora de intervalo. Vamos fazer alguns testes aqui. 25.01 beleza, deu correto. Depois a gente vai testar com 25. Depois com 100. Depois com menos 25.02. Pronto, fora de intervalo. Quando a gente trabalha com ponto flutuante, às vezes é muito bom ter mais casos de teste que esse, porque é mais, como posso dizer assim, é mais cabuloso a forma como os bugs aparecem, assim. Às vezes
principalmente a igualdade. A gente vai falar disso quando for fazer o próximo exercício, mas é muito difícil comparar números de ponto flutuante, ou seja, números assim com casa decimal, porque lá no computador existe um limite para a representação daquilo ali, e às vezes ele está mostrando um número, mas esse número ele é diferente do que ele está mostrando, mas lá quando é 0.0000, alguma coisa de diferença. Então é bom utilizar mais casos de teste. Um ótimo lugar para você achar mais casos de teste é o debug para essa questão. Então, aqui ele dá um caso, a gente vai colocar aqui e tem que sair essa resposta. Então, vamos jogar esse aqui lá no nosso teste, 50.01 e ver se vai dar igual aqui. Lembrando sempre que você pode copiar aqui a resposta que deu, cola aqui e ver se deu igual. Pronto. Então acho que a gente está pronto para submeter isso aqui. Vamos ver se vai dar certo. Deu certo. Beleza, pessoal, vamos lá. Fórmula de Bhaskara. Leia 3 valores de ponto flutuante e efetue o cálculo das raízes da equação de Bhaskara. Se não for possível calcular as raízes, mostre a mensagem correspondente. Impossível calcular. Caso haja uma divisão por zero ou raiz de um número negativo. Entrada. Leia 3 valores de ponto flutuante, double, A, B e C. Saída. Se não houver possibilidade de calcular as raízes, apresente a mensagem impossível calcular. Caso contrário, imprima o resultado das raízes com 5 dígitos após o ponto, com a mensagem correspondente conforme o exemplo abaixo. Imprima sempre o final de linha após cada mensagem. Beleza? Essa é a fórmula de Bhaskara. Basicamente, ele falou que existem 2 casos em que vai ser impossível. Um é se tiver um cálculo de uma raiz de número negativo, que vai ser aqui a raiz do delta. Então, o delta não pode ser menor que zero. E para ter uma divisão por zero, como ele falou, teria que o A ser zero. Então, o A também não pode ser zero. Beleza, então a gente pode resolver. Só uma dica, para você calcular a raiz quadrada, include math.h. Essa biblioteca math permite que a gente tenha uma nova função aqui para utilizar, que é a sqrt, que calcula a raiz quadrada. Então vamos calcular a raiz quadrada de 4, por exemplo. Eu vou imprimir isso aqui. LF, raiz quadrada de 4, vou colocar com uma casa decimal só. E aqui ele imprime 2, que é a raiz quadrada de 4. Então eu calculo a raiz quadrada assim. Então beleza, agora que a gente já sabe, vamos trabalhar nossa entrada. Aí ele vai ter os valores ABC do tipo double. Double, A, B, C. Aí eu vou ler esses 3 carinhas. Scanf. CTRL-F, CTRL-F, CTRL-F. Pronto, já efetuei a leitura. Agora eu vou calcular meu delta, que vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então vamos lá, delta. Então vou criar aqui uma variável delta. Delta igual a b vezes b, que significa b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Beleza, eu tenho 2 casos, lembra que vai ser como impossível, que vai ser quando a for igual a zero e quando o delta for negativo. Então, if
delta menor que zero, ou A igual a zero, printf impossível calcular. Coloco o caractere de fim de linha. Se não, aí a gente vai executar o cálculo, então else. Aí eu vou criar duas variáveis, R1 e R2, para representar as raízes. R1, R2. Lembrando que vem daqui. R1 vai ser B, menos B, mais raiz de delta sobre 2A. E R2 vai ser menos B, menos raiz de delta sobre 2A. Então vamos lá, começar por R1 é igual a menos B mais raiz, que é SQRT de delta. Isso aqui vai precisar ficar entre parênteses, dividido por 2 vezes 7. Isso aqui também fica entre parênteses. Tudo isso por causa da precedência. Você pode brincar um pouquinho com isso aí para ver como os resultados se alteram se a precedência não for observada. E o R2 aqui é a mesma coisa, a diferença aqui que em vez de ser o mais vai ser o menos. Então, aqui, colocar aqui menos. Agora é só imprimir. F, CTRL F, coloco fim de linha, R1. Ele tem um formatinho aqui que ele quer que seja R1 igual a isso aí. Vou colar aqui. Copia essa linha. 2 e aí 2 e beleza, vamos executar e vamos ver se vai dar certo. Vou pegar esse caso aqui. Parece que deu certo. Beleza. Vou pegar esse outro caso aqui. Beleza. Vou pegar esse outro caso aqui. Beleza. Vamos pegar esse outro caso aqui. Beleza. Então, vamos testar. Opa, tá dando 5% de wrong answer. Certo. Quando acontece isso é porque a gente tá pecando em alguma coisa. Certo. Se eu calcular, já tá double. Quando é isso é bom a gente olhar aqui o debug, que a gente vai ver alguns casos de teste. Aí pode ter algum útil aqui pra gente descobrir o que tá acontecendo. Ele tem 10, 20, 5.1. Ah, vamos ver. E o output. Esse aqui. Sim, faltou as casas decimais, né? Então, vamos botar aqui. Ponto 5. Ponto 5. Run. Copiar aqui a resposta que deu. Colar aqui.
Vamos ver se agora está correto. Pronto, parece que agora vai dar certo. Foi bom que vocês viram aí usando o debug, que é bem legal. Vou enviar novamente. Ver aqui e agora aceito. Pronto, tá aí pessoal, resolvemos esses exercícios aí. Resolvam mais, certo? Começa a dar uma olhada aí. E é bem legal. Tem muitos aí que já dá para resolver só com a seleção. Na próxima aula a gente vai ver comandos de repetição em que vai dar para a gente resolver quase todos que tem aqui do básico. Tá ok? Valeu, gente. Obrigado.